provocou o grande rebuliço, comparado a de um popstar, a presença do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, na 27ª Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, mais conhecida como COP27, realizada no Egito. Diante dessa repercussão, fica fortalecida a impressão de que o líder petista dará muito destaque à política externa em sua terceira administração. Da mesma forma que desempenhou o papel de intermediação para o acordo nuclear com o Irã, depois frustrado pelos Estados Unidos, Lula poderia se apresentar como moderador de um pacto entre Rússia e Ucrânia que leve ao fim da guerra, eventualmente revertendo a posição oficial brasileira favorável às sanções contra Moscou? Esse papel poderia acumular forças na direção de uma reforma do sistema de poder das Nações Unidas? A primeira a responder é Vanessa Martina Silva. Gente, muito boa noite. Prazer estar aqui mais uma noite com vocês. Sextou aqui com outubro. Vamos com calma, né, Breno? Tudo bem que o Lula chegou lá com a bola toda, chegou lá sendo paparicado por todas as potências mundiais, está agora em Portugal, reativando aí nossas relações com a Europa, mas daí a já chegar querendo que o cara traga a paz mundial, acabe com a guerra, eu acho que a gente tem que ir um passinho para trás. Não... Bom, tudo indica que sim, que a política externa vai ter um papel de destaque neste governo, como teve nas outras 3 gestões e meia do PT no governo federal. Agora, o que eu acho que sim já é algo que está sinalizado e que a gente pode esperar com certeza é essa voz do Brasil na reorganização da política mundial. Em que sentido? A ONU perdeu muita força nos últimos anos. Os organismos bilaterais, multilaterais, na verdade, também perderam muita força, foram sendo minados pela figura do Donald Trump, por várias ações aí dos Estados Unidos, principalmente, de não aceitar, de não respeitar esses organismos multilaterais, perderam muita força. Então, quando o Lula fala de ter uma reorganização do Conselho das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, isso é muito importante. Tirar o direito a veto também dos países que são potências nucleares também é uma coisa muito importante. Então, eu acho que a gente vai mais nesse sentido, nesse momento, nesse início de governo. Eu acho que já está de bom tamanho a gente levantar essa pauta. E a gente tem muito problema interno, não sei se dá para abraçar a questão da guerra da Rússia contra a OTAN, aí, da OTAN contra a Rússia. Mas é algo que pode ser ventilado, claro que sim, mas eu acho que só o Brasil não tem ainda esse poder todo para fazer isso. Muito bem. O próximo com a palavra, Igor Felipe. Boa noite, Breno. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Rui. Satisfação vê-lo aqui. Um abraço para o Genuíno. Eu acho que o Lula tem um papel muito importante a cumprir no seu governo do ponto de vista das relações internacionais. Acho que primeiro, olhando para trás, acho que talvez a área da política externa tenha sido a área mais arrojada e avançada dos governos Lula, tanto pelo fortalecimento do Mercosul, pela criação dos BRICS, pela relação que ele teve com Venezuela, com Cuba, pela articulação que ele fez em países que viviam situação de conflito, né? E ele foi se constituindo como uma referência da política internacional e colocando o Brasil com esse papel, né, de interlocutor das grandes potências. Então, acho que essa é uma área, e estamos compreendendo até pelo papel que ele teve na COP, que o Lula vai investir, né, no reposicionamento do país a nível internacional. Eu acho que, segundo, que a gente vive um quadro internacional de uma crise profunda, né, que, de certa forma, vem se arrastando e que requer uma posição, de fato, altiva do país,
no sentido de contribuir. Então, nós temos a guerra na Ucrânia, que eu acho que o Lula pode cumprir um papel importante de interlocutor. Não acho, Breno, que já vai ter condição, num primeiro momento, de fazer um acordo de paz, né? Mas eu acho que ele pode contribuir. Eu acho que tem 3 áreas que o Brasil deveria ter uma ação firme. Acho que uma delas é o meio ambiente. Então, é preciso ter ações mais firmes em relação à proteção do meio ambiente, né? Então, tem muitas críticas dos movimentos populares do mundo todo em relação à COP27, que ela foi bastante limitada no sentido de efetivar o Acordo de Paris e outras iniciativas que foram tomadas no último período. Uma segunda área é a área das comunicações. É preciso ter um marco internacional da área das comunicações. Não é possível que cada país regule as big techs, as novas formas de tecnologia. É preciso ter um marco internacional que possa, inclusive, regular uma área que tem significado uma perda da intensidade das democracias, né? A gente viu no Brasil, nos Estados Unidos, no Brexit, né? Então, formas internacionais de incidência nas democracias, nos debates públicos, né? E uma terceira área é na economia, né? Então, a gente vive uma sociedade globalizada e a gente não tem formas de regulação econômica das grandes empresas transnacionais que, de certa forma, se consolidaram no vácuo, né? Porque, de certa forma, o arcabouço econômico internacional dos anos de depois da Segunda Guerra Mundial, eles são insuficientes. Daí a crise da ONU, né, e de outros instrumentos. E eu acredito, Breno, que o Lula vai cumprir um papel importante. Eu acho que ele vai investir bastante nisso. E eu acho que vai ser muito importante, porque o Lula tem uma altura, uma altitude política que eu acho que pode contribuir muito, né? E a gente vê, de certa forma, no cenário internacional, um rebaixamento em relação a grandes lideranças que nós tivemos no último período. Então, eu acho que o Lula pode contribuir para arejar e colocar debates importantes para o futuro da civilização. Rui Falcão com a palavra. Está sem som, Rui. Está sem som, Rui. Boa noite, Breno. Boa noite, Vanessa. Prazer estar aqui com você, com o Igor. E aqui participando do Outubro pela primeira vez. Eu acho que foi muito boa a ideia de marcar a ida do Lula para a COP27 com o Brasil está de volta. Realmente o Brasil voltou ao cenário internacional e as expectativas em relação à nossa política externa e ao Brasil se amplificaram. Mas eu acho que nós não podemos exagerar também no protagonismo e no foco, que o exagero nas expectativas pode ser a antessala da frustração. Então, essa ideia de colocar o Brasil e o Lula como eventuais mediadores de um conflito entre a Rússia com a Ucrânia? Com a Ucrânia, relembrar o episódio da mediação frustrada por um golpe dos Estados Unidos naquela questão do Irã. Vocês se lembram que a nossa política externa altiva e ativa apresentou uma solução importante para o conflito no Irã e os Estados Unidos não deixaram que o nosso protagonismo se consumasse. Então, aquilo que aparecia como uma ação exemplar e vitoriosa se transformou num fracasso, não por nossa culpa. Eu acho que nós temos que ter uma prioridade maior, e aí reside a expectativa principal no plano externo, que é com relação à Nuestra América. Nós temos problemas de integração e a vitória do Lula gerou uma expectativa extraordinária de retomar a política de integração continental com a América do Sul, América Central, o Caribe, enfim, toda aquela política da Unasul, da CELAC, do Banco do Sul, tudo isso foi interrompido e agora,
com as vitórias da esquerda em vários países, a chamada onda rosa, como querem, nós podemos voltar àquela política de integração que nos dá, inclusive, muita força para negociações no cenário internacional. Quero lembrar que a Amazônia não é só brasileira. Nós temos uma política para a Amazônia, uma política de preservação, que abrange outros países também. Então, é preciso reforçar essa integração antes de nós nos aventurarmos para essa questão de mediar a guerra da Ucrânia com a Rússia, né? E tem, como o Igor lembrou aqui, graves problemas aqui no país. Nós vamos reconstruir o país. Bolsonaro deixou o país em estado de calamidade pública. Então, não é só a PEC da transição, como se diz, que enfrenta dificuldades. Há várias áreas, são 30 milhões, 33 milhões de famintos, obras interrompidas, falta de recursos para a saúde, para a educação, para a moradia. Então, as expectativas do povo brasileiro, elas são imensas também, então, em relação ao governo Lula. E nós não podemos dar vazão a uma teoria que se cria hoje na mídia de que o Lula vai ser chefe de Estado e vai entregar as questões de governo para outras pessoas. Ele tem um papel a cumprir. Então, é preciso balancear isso. E a prioridade hoje em política externa, no meu entender, são para as questões de integração do nosso continente. É por aí que a gente começa operando bem, trabalhando para romper o bloqueio a Cuba, para romper o bloqueio à Venezuela. São parceiros históricos nossos que não podem ser esquecidos pela nossa política externa.